gente vai falar de um assunto seríssimo, que não dá para rir dele. É o que aconteceu ontem em Fortaleza Esporte. Vou trazer para a conversa, direto de Fortaleza, o André Almeida, direto do Recife, o Cabral Neto, e eles vão contar e comentar o que aconteceu ontem e os reflexos da selvageria, mais uma, que o futebol brasileiro viveu na noite de quarta-feira. Deixa eu dar as boas-vindas ao André, primeiramente. Tudo bom, André? Bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde, grande abraço a você, ao Paulo Nunes, Lino, Serginho, meu amigo Cabral lá no Recife, todo mundo ligado no Seleção. Poderíamos estar aqui falando sobre o jogo, né? Um clássico nordestino, Fortaleza Esporte, dois grandes da nossa região, fizeram um duelo interessante na Arena de Pernambuco, um clássico com gols, empatado em 1-1, mas infelizmente a pauta é outra. É mais um episódio de violência e esse extrapolando muitos limites, se é que a gente poderia dizer assim. O ônibus do Fortaleza deixava a Arena de Pernambuco voltando ao hotel já depois do jogo, quando foi covardemente atacado por torcedores organizados, identificados com a camisa de uma torcida organizada do esporte. Jogaram pedras, rojões e bomba, inclusive, dentro do ônibus que ficou completamente destruído. 6 jogadores se feriram, 2 deles, inclusive, de maneira mais grave. O goleiro João Ricardo teve um corte no supercílio, tomou 6 pontos. O lateral esquerdo, Gonzalo Escobar, tomou 13 pontos e teve um traumatismo crânioencefálico. Teve um corte na boca, um corte no supercílio. O lateral direito Dudu, o zagueiro Tite, o zagueiro Brites e o volante Lucas Sacha também se feriram, além de outros jogadores que acabaram sofrendo ferimentos mais leves por conta dos estilhaços. Mais uma atitude de vandalismo no futebol brasileiro que a gente não pode normalizar, a gente não pode aceitar. O Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, inclusive, já desembarcou aqui na capital cearense e disse que o Fortaleza, a posição oficial do Fortaleza é de não entrar em campo enquanto os jogadores feridos não estiverem recuperados plenamente e os culpados sejam identificados e responsabilizados. O Fortaleza não joga nesse final de semana, deve voltar a campo na próxima semana, daqui a uma semana exatamente, na quinta-feira, contra o Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil fora de casa, e depois, na próxima terça-feira, tem um outro jogo novamente pela Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba, também fora de casa. Mas a posição do Fortaleza é essa, de se não houver uma recuperação completa dos seus jogadores, o clube não quer entrar em campo. E é muito triste, né, Rizek, a gente novamente tem que falar sobre isso. Repito, poderíamos estar aqui falando sobre um jogo interessante, mas a gente está falando sobre cenas de vandalismo que acabaram quase terminando em uma tragédia ainda maior. A gente precisa até dar nome ao que aconteceu. Foi uma tentativa de homicídio, porque uma bomba foi arremessada dentro do ônibus da delegação do Fortaleza. Por muito pouco, não houve algo muito pior, poderia ter sido bem mais grave. E tem uma cena até que é muito forte. Os jogadores do Fortaleza, hoje, desembarcando aqui na capital cearense, muitos deles enfaixados, muitos deles com curativos. E o Dudu, lateral direito do Fortaleza, ele foi recebido no aeroporto pela sua esposa e pela sua filha. Filha criança, pequena. E a filha do Dudu pergunta para ele: papai, que houve? Você se machucou no trabalho? Um jogador de futebol que deixa sua família em casa, que viaja para outro estado para jogar futebol, para exercer a sua profissão, volta para casa e se depara com essa cena, tendo que dar essa explicação à sua filha. Realmente a gente não pode normalizar isso. Vamos ouvir o CEO do Fortaleza, o Marcelo Paes. Eu estava dentro do ônibus, né? Eu vi na hora que o nosso ônibus passou em movimento de torcedores, estavam com camisa amarela e correram. Eu achei que era alguma briga entre eles e logo depois veio a bomba dentro do nosso ônibus. E quando a gente foi verificar, quebrou praticamente toda a lateral do vidro do ônibus e temos 6 atletas que ficaram lesionados, né? O Escobar um pouco mais grave, mas também o Tite, o Brites, o João Ricardo, o Sacha, né? e o Dudu. Então, lamentável que isso aconteça. Meu amigo Yuri está dando todo o suporte, né? Somos amigos, os clubes são irmãos e a gente lamenta, né? Porque a gente veio para cá para fazer um jogo de futebol. O jogo foi belo, não teve nenhuma animosidade dentro de campo, nem na arquibancada pelo que a gente viu. Almocei com o Yuri hoje, trocando ideia, falando de futebol, de amizade, de família. E
a gente se depara com uma situação como essa, né? Lamentável, e eu torço que essas pessoas que fizeram isso sejam severamente punidas. O CPF, né? As pessoas que fizeram isso, porque isso não combina com futebol. Todos se feriram, né? Estilhaços de vidro, todos esses 6 jogadores. O Escobar um pouco mais, já fez uma sutura, mas a informação que a gente tem é que ele está bem, né? Está sendo tratado, está sendo medicado, o médico do esporte está dando suporte, o nosso médico, os hospitais que nos atenderam aqui estão bem, não sofrem risco. Mas poderia ter tido uma tragédia muito grave e isso não pode acontecer, não dá para achar que é normal, não dá para, é mais uma vez, né? Agora é aqui, já foi em outras cidades. Eu acho que tem que se verificar como um todo por que está acontecendo no Brasil, no futebol brasileiro. Não é particularidade da torcida do Esporte ou de Recife, já aconteceu em vários lugares diferentes e isso é lamentável. Isso não tem nada a ver com futebol, os jogadores estão ali, os outros, né, também, um sentindo pelo outro, família ligando, então a gente tem que dar um basta nisso. Essa entrevista foi dada ao lado do presidente do Esporte. Eu vou agora ao Recife falar com o Cabral sobre como esse assunto repercute, como o esporte se posiciona, as autoridades locais, as torcidas do esporte, por acaso se posicionam depois do que a gente viu ontem. Cabral, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Rizek. Um abraço para você, o pessoal aí no estúdio, meu amigo André Almeida, lá em Fortaleza. Olha só, Rizek, o esporte ontem, né, emitiu uma nota oficial lamentando e se colocando à disposição para ajudar, inclusive, na investigação sobre os atos que aconteceram. Hoje, daqui a pouquinho, tá marcado para 2h30, daqui a 10 minutos, está marcada uma reunião da direção do esporte junto com o executivo, junto com a direção de futebol e também o jurídico do esporte, para que algumas ações sejam tomadas. Dentre essas ações, há uma expectativa de que seja discutido uma forma de rompimento do clube com essa torcida organizada específica do esporte, que é uma torcida organizada já reiteradas vezes. Acho que nenhuma torcida organizada no país conseguiu perder tantos mandos de campos para o clube quanto essa do esporte. E, mais uma vez, a gente vê um episódio lamentável aí vindo justamente dessa torcida organizada. E o esporte já chegou a romper relação com essa torcida organizada em outros momentos, em outras administrações. E nessa agora, com o Yuri Romão, vai haver também essa discussão hoje. É bom lembrar que aqui em Pernambuco elas estão até proibidas de entrar nos estádios de futebol. Mas aí colocam uma outra camisa, às vezes entram de uma outra forma, vão para o mesmo lugar, se juntam fora de campo, enfim. Existe esse truque, esse drible que eles dão na regulamentação, na lei. Mas o esporte estuda essa possibilidade e pode anunciar alguma coisa hoje à tarde, mas a gente está ainda na expectativa em relação a isso. O esporte imagina que não vai ter perda de mando de campo, é um assunto que tem sido tratado, porque num primeiro momento o procurador-geral do STJD, o Ronaldo Piacente, disse à nossa redação aqui no Recife que não havia risco do esporte ser denunciado no tribunal, porque o que aconteceu foi a alguns quilômetros de distância da arena, foi numa via pública e que seria responsabilidade do governo do estado, do poder público, que é um entendimento natural. Só que depois de algum tempo, cerca de 1 hora depois, o próprio Ronaldo Piacente entrou em contato com o mesmo jornalista, nosso amigo João de Andrade Neto, aqui da redação do Recife, para dizer que se camisas forem identificadas de torcida organizada, o esporte pode sim vir a perder mando de campo. Eu imagino que tenha havido uma grande pressão, porque teve nota da CBF, teve nota do Ministério do Esporte, então deve estar se procurando alguma forma de também haver uma punição para o clube. É bom lembrar que em outros casos não houve punição para os clubes, o Flamengo, o Atlético Mineiro e outros episódios também. Então, o esporte imagina que isso não vai chegar a acontecer, mas que evidentemente vai se defender nesse caso. Mas em relação à torcida organizada, o que há de mais próximo e de mais importante nesse momento, Rizek, é essa reunião que vai acontecer já na Ilha do Retiro, né, na sede do esporte, sobre essa possibilidade de rompimento com a torcida organizada.